Amém. Então agora Eduardo bota um louvorzinho, uma musiquinha de fundo para nós aí, nós vamos a palavra. Aqui Jesus falou, chamando 10 servos, eu estou lendo aqui a palavra que nós vamos pregar nessa noite. A parábola das 10 minas, né? Então em Lucas 19, 13, Lucas capítulo 19, versículo 13 diz, chamando 10 servos seus, quer dizer que Jesus chama para trabalhar para ele, aqueles que são dele. Então ele nos chamou, a palavra diz em João 15, 16, que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, nessa noite você que está me assistindo ao vivo, talvez você esteja triste, eu quero profetizar para ti nessa noite que a alegria do Senhor é a nossa força. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós estamos de coração alegre nessa noite, porque nós sabemos que Jesus está no controle de todo o universo, porque o Pai deu para ele está sentado à destra do Pai, ele vai ser o juiz de toda a terra, julgar todos, e ele é o verbo de Deus, é aquele que faz. Então nós te agradecemos por mais esse dia de vida e saúde. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Como a palavra dessa noite é textual, é um texto, eu não vou sair dela. A parábola das 10 minas é para nós meditar muito nessa palavra. Eu tenho 25 minutos para pregar essa palavra, vou pregar bem tranquilo. Então, queridos, a parábola das 10 minas, Jesus mesmo contou essa parábola. E ouvindo Lucas 19, 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Olha, ele mesmo contou, Jesus mesmo contou a parábola. Não foi nenhum apóstolo, nenhum discípulo, não, foi Jesus. E contou essa parábola. Ele prosseguiu e contou essa parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, Jesus, olha só o que ele falou, ele falava só em parábolas. Um certo homem nobre, esse homem nobre era ele mesmo, nosso amado Jesus. Disse, pois, um certo homem nobre partiu por uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ele desceu, assumiu a condição de servo, para passar, deixou a sua glória, a sua realeza de rei, a sua riqueza. Está lá no Salmo 2, meu filho amado, eu hoje te gerei, te darei as nações como herança. Queridos, Jesus deixou a sua glória no céu, e se fez pobre, humilde, nasceu numa manjedoura de animais, para ganhar todos nós de volta para Deus. Adão nos comprou, nos vendeu, Jesus nos comprou de volta. Ele disse assim, pois, um certo homem nobre partiu para uma terra remota ou distante, a fim de tomar para si um reino e voltar depois, tomar o reino de volta. Ele, quando desceu aos infernos, ele tirou das garras de Satanás as chaves da morte e do inferno e bradou, ó morte, onde está teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Jesus não teve um único pecado. Jesus bradou brado de vitória, quando ele desceu aos infernos e arrancou as chaves da morte e do inferno de Satanás, e bradou brado da vitória. Queridos, Lucas 19, 14, mas os seus cidadãos aborreciam-no. Os seus cidadãos eram o povo de Israel, os seus de Israel. E mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Os embaixadores eram quem? Os profetas. E aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, ele tomou o reino.
tomou o reino. Depois dele ter tomado o reino, disse que ele chamasse aquele servo lá que ele tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. Presta atenção, vocês que me assistem nessa noite. Presta atenção. Todos nós viemos nessa terra com uma nobre missão. Uma missão. O Senhor gostaria que todos fossem evangelistas, todos fossem missionários. Mas aqui ele deu o exemplo, chamou esses 10 servos seus, eram dele, e deu-lhes 10 minas, e disse: negociai até que eu venha. Vamos continuar agora no 15. E voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse àqueles servos a quem tinha dado o dinheiro: ainda está em tempo de negociar, irmãos, presta atenção. Tomar o reino vai ser, que ele já tomou o reino, ele vem acertar as contas no arrebatamento da igreja, que a igreja de Jesus são 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias, ou loucas, ou imprudentes. Então ainda está em tempo para negociar. Você que me assiste nessa noite, que vai me assistir depois, o Senhor nos deu talento, nos deu dons. O Senhor quando alguém recebe Jesus Cristo como seu Salvador, até o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos dons. Os dons são 9, mas subdividindo todos eles, se tornam 20 dons. 20 dons. E ministérios são 5. Olha, ministérios são 5. É essa mão aqui, ó, a mão da aliança. Ó. Ministérios são 5. Esse é o apóstolo que abre a igreja. Esse é o profeta que mostra o caminho. Esse é o evangelista que ganha alma. Esse da aliança aqui, ó, é o pastor que é casado com a igreja. E esse mindinho aqui é o que tira a cera do vidro, ó. Tá? Então, queridos, ele nos deu dons. Mas o Senhor quer que o mundo todo se salve. Aonde que está escrito, pastor? Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus morreu por toda a humanidade. 7,5 bilhões de habitantes tem na terra. O Senhor queria que toda a terra se salvasse, fosse lá para o lago só Satanás e 1/3 dos anjos que abandonaram o céu. Mas o Senhor deixou o livre-arbítrio. Mas nós que recebemos dons, ainda estamos em tempo de negociar até que Ele venha. Você que tem dom, você que tem talento, vai ganhar almas para Jesus dentro da igreja. Ou tu tem um dos 5 ministérios, ou é apóstolo, ou é profeta, ou é evangelista, ou é pastor, ou é mestre. São os 5 ministérios que o Senhor dá. E os dons são mais ou menos 9 dons. 9 dons, que subdividindo dá mais ou menos uns 20. Então, é pregar o Senhor, é pregar Jesus. Nós sabemos, nós somos um país cristão. Nós temos nossa cidade maravilhosa aqui, né? Não nos falta nada. Não nos falta nada, nós temos tudo aqui. Então nós somos devedores, como diz o Paulo, a gregos, a romanos, enfim, nós somos devedores para toda a terra daqueles que ainda não conhecem Jesus. O Senhor tem me dado essa graça. Missões se faz com os joelhos dos que oram, as mãos dos que contribuem e os pés dos que vão. O Senhor tem me dado essa graça com toda humildade, eu digo para vocês, com toda a singeleza de coração. O Senhor tem me dado essa graça de orar, de contribuir e de ir. Então, queridos, vamos ganhar mais alguns até que Jesus venha. Então aqui, ele foi acertar conta, isso quando ele vir no arrebatamento da igreja.
ele foi acertar a conta, né? E voltando ele, depois de ter tomado o reino, ó, depois que ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, disse que ele chamasse aquele servo a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociando. O 16, e veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, o 17, bem está, servo bom, porque no mínimo, no pouco fosse fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Isso no novo céu e na nova terra, onde não vai haver esse mar mais aí, mas tem um milênio ainda, né? Que Jesus vai vir conosco, com a igreja, para estabelecer o milênio. Ele disse, o 18, veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, presta atenção aqui. O 20, aqui está a tua mina, Senhor. O 20, 19, 20. Que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele disse, servo mau, para aquele que ganhou talento e enterrou o talento. Aqui diz num lenço, tem outro evangelho que diz enterrou seu talento, ou seja, não multiplicou seu talento. Então o Senhor quer que nós trabalhe, mas Jesus é amoroso, Ele dá chance para todos nós, Ele quer que toda a humanidade seja salva, e nós somos os ceifeiros da última hora, nós somos aqueles que o Senhor escolheu para levar as boas novas. Olha que honra, que maravilha, Jesus nos escolher para levar as boas novas, que maravilha. Então, o 21, porque tive medo, o 22 agora, porém ele disse, servo mau, pela tua boca te julgarei, sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que pus e vou colher o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? Que tremenda essa palavra. Mas essa palavra é para nós que já conhecemos o Senhor, mas para aqueles que não conhecem o Senhor, Ele diz, eis que estou à porta e bato. A porta do quê? Do coração. Aquele que ouvir a minha voz, olha, há pregadores que dizem que o coração só tem maçaneta pelo lado de dentro, só nós podemos abrir o nosso coração. Ele diz, eis que estou à porta e bato. A porta onde? Do nosso coração. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu e meu Pai entraremos e nele faremos moradas e cearemos com ele e ele conosco. Olha que maravilha, queridos, isso aí. E para o mundo perdido que não conhece Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, os campos, Jesus disse assim, vem cá, vocês dizem lá em João 4, vocês dizem que falta 4 meses para a ceifa, mas vocês olhem os campos, como estão brancos os campos. Orai, pois, para o Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara, porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Eu tenho orado porque o Senhor levante. Eu fiz que nem o profeta Jeremias, matei os boi e queimei o arado, deixei minha profissão em 2012, 12 anos fez agora em fevereiro que eu deixei minha profissão. Se eu ganhava 4 vezes mais, mas o que eu ganho hoje, me sobra ainda para ajudar meus filhos, e aplicar na obra, ofertar na obra. Então, queridos, é a hora ainda de nós trabalhar. Ainda é dia, você que está ouvindo a palavra nessa noite, quem crer e for batizado nas águas, está lá em Marcos 16, será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Vocês vejam, na China,
aquele país comunista lá, a igreja é perseguida. O Paquistão é muçulmano, é perseguida. Na Índia não é perseguida, mas lá é muito forte o hinduísmo. Os hindus têm milhares, centenas, dezenas de 22, parece que tem. Olha, eu não sei agora de cabeça, 22 mil línguas de dialeto, mas assim de seitas, é incrível lá. Para tu ganhar uma alma lá na Índia ou na China, meu Deus, e só esses dois, cada um tem 1,5 bilhão de habitantes, a metade da terra está na Índia e na China. 1 bilhão e 400 e 1 e 500, 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas, sobra 4 bilhões e meio para o resto do mundo. A metade está na Índia e na China. E na janela 1040, né, que nós temos que ganhar ainda. Queridos, então eu vou andar rápido aqui. O 24. E disse aos que estavam com ele: tirai a mina daquele que tinha uma e dá para aquele que tinha 10. Disseram eles: Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Eles ficaram assim: mas esse já tem 10, o senhor vai tirar aquele que tem só uma para dar para esse que tem 10? E daí ele respondeu no 26, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado mais, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos é aqueles que perseguiram os cristãos, que mataram os cristãos, os muçulmanos lá, que não reconhecem Jesus, né? Que atacam Israel, que nem agora o Hamas atacou Israel, inimigos. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Meu Jesus, duríssima palavra. Mas para nós que conhecemos a palavra do Senhor, ainda está em tempo de vir até o Senhor. Jesus diz lá no Evangelho de São João: todo aquele que vier a mim, que o meu Pai me dá, vem a mim, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então nós que conhecemos o Senhor, vocês que estão escutando e vão escutar a palavra depois, que ainda não conhecem Jesus, ainda está em tempo, a arca está com as portas abertas, e para nós temos que negociar até que Ele venha, os cristãos que nós que conhecemos Jesus. Então, queridos, negociei até que eu venha. Nós não podemos ficar tristes, temos que ficar alegre com a volta de Jesus. Vai correndo dizer a mais alguém, vai ganhar mais alguém, vai correndo. Não podemos parar de trabalhar na vida secular e na obra de Deus. Eu escrevi aqui: estudando. Quem está trabalhando, continua trabalhando. Quem está estudando, continua estudando. Jesus diz que não é que Ele nos abençoa, mas não é para o nosso coração. Aqui, agora, são conselhos de Jesus, dizendo para nós, porque não seja apegado ao dinheiro, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O jovem rico, quando Jesus disse, né, Senhor, tudo isso eu tenho feito, mas se quiser ser perfeito, Jesus sabia que ele era rico, vai e vende tudo que tu tens, distribui aos pobres, tome sua cruz e siga-me. O que aquele jovem rico fez? Baixou a cabeça e foi embora. Daí foi que ele falou: onde estiver teu tesouro, lá estará teu coração. É mais fácil um camelo entrar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, que me assistem nessa noite e vão assistir depois. Jesus falou que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, e eu afirmo para vocês, quem não é pego por dinheiro, eu na minha vida fui muito tentado, com ideologias para ganhar coisa fácil, jogo fácil, tudo. Não, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então, queridos, nós temos que não está com o nosso coração, o Senhor nos abençoa, mas não pode estar com o nosso coração no dinheiro.
o Senhor Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vamos andar rápido aqui. Por exemplo, onde estiver teu tesouro, aí estará teu coração. Como na época de Noé, houve juízo. Vocês olhem só, na época de Noé, ele disse para Noé, me arrependi. Noé demorou 100 anos para fazer a arca. Noé tinha 500 anos e demorou 100 para fazer a arca, querido. 100 anos ele demorou para fazer a arca. A época de Noé foi juízo. Em Sodoma e Gomorra, juízo. Mas nós temos que ter um coração que nem o pai Abraão. O pai Abraão negociou com Jesus de 50. Ele chegou a 10 para não destruir Sodoma e Gomorra. Era aqueles 2 anjos e o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus. Então, queridos, prestem atenção aqui. Estou encerrando. Nós temos que ter um coração que nem o pai Abraão, que intercedeu para o Senhor não destruir Sodoma e Gomorra. De 50 ele chegou a 10 e não tinha 10, tinha só 3, que era Ló e as 2 filhas, a mulher dele não olhou para trás. Procurar levar uma vida reta como Jó. Como é que era Jó? Reto, íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Não viver numa bolha, ou seja, viver para mim, eu estou salvo e o resto que se dane. Não, não é assim. Ser participante da dor do próximo, como agora no Rio Grande do Sul. Quer ver como é que está teu coração? Vê o que tu sente nas tragédias, quando o próximo, com o teu próximo, né? E geral. O nosso coração. Ser participante da dor do próximo, né? Como nessa enchente do Rio Grande. Israel está em guerra, quer dizer, tudo leva a crer. Já tem as novilhas vermelhas para o sacrifício, já tem a planta do templo. Quando aconteceu o templo, o anticristo, eu creio, isso digo eu, não o Senhor, mas eu creio que ele já está em carne e sangue, que nem eu que estou pregando aqui hoje, que todos os irmãos que estão me vendo. Então o anticristo já está aqui, só espera que o Espírito Santo e a igreja, retire a igreja no arrebatamento para o encontro de Jesus, e ele vai se manifestar na hora. A igreja sobe, as 5 virgens por dentro sobe, e o anticristo se manifesta imediatamente. Então, queridos, já estamos, falta 5 para as 23, 4 para as 23. Nós vamos orar agora e entregar essa palavra. Vou pedir pro Dudu, Eduardo, colocar uma imagenzinha para nós aí, som. Senhor, entregamos a tua palavra nessa noite. Nós não podemos e não devemos ficar tristes, preocupados com tudo que está acontecendo no mundo, Senhor. Nós temos que nos alegrar, nós temos que viver cada dia com alegria, que nem agora nós passamos por essa epidemia. Pandemia foi a Covid, foi em todo o mundo, em toda a terra, mas epidemia quando é num local determinado. O Brasil, nosso país, passou por essa dengue agora, que eu tive 2 vezes, Senhor. Mas o Senhor me guardou, eu tomei uns remedinhos, tomei chazinho e estou curado, graças a Deus, cubro com o sangue de Jesus. Muitos irmãos também já tiveram e foram curados, porque o Senhor nos guarda, nós somos o povo de Deus. Na terra de Gósen não chegou nenhuma enfermidade. Oh Senhor, eu estou te entregando nessa noite essa palavra, para nós continuar trabalhando, com alegria. Quem está trabalhando, continua trabalhando. Quem está estudando, continua estudando. O Senhor crê, o povo de Israel lá na terra de Gósen, 430 anos de escravidão na terra do Egito, mas chegou o dia da libertação, do libertador vir. E assim agora está próximo o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, mas que nós passe essa fase com alegria, Senhor. Tudo se cumpriu, tudo está cumprido. Assim eu fazendo esse programa, edificamos esse templo, essa cabana abençoada no meio do mato aqui com os irmãos, Senhor. Mas nós vamos negociar, nós vamos trabalhar para Jesus até que Ele venha. Senhor, visita cada irmão nessa noite, Senhor. Visita, Senhor, a cada irmão nessa noite que está me assistindo agora. Aquele que está doente, Jeová Rafa, é aquele que cura, receba a cura nessa noite. Aquele que está com as portas fechadas de trabalho, de emprego, eu profetizo portas abertas.
Eu profetizo em nome de Jesus, aquele que está triste, eu profetizo alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que está sem paz, eu profetizo a paz. Shalom, shalom, shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Em nome de Jesus, eu desejo um sábado à noite abençoado. Para todos aqueles que estão me assistindo, um sábado à noite abençoado, Senhor. Um final de sábado abençoado. E um domingo em família, também, de muita paz. Os que vão passear, guarda eles, leva e traz de volta, Senhor. Senhor, eu te entrego essa palavra nessa noite, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.